Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar o Evangelho deste, que é o 5º domingo do tempo comum. Domingo no qual continuamos no Sermão da Montanha, sermão onde Nosso Senhor nos oferece a todos os homens aquelas belíssimas bem-aventuranças. Imediatamente de seguida, nós hoje vamos estar nos versículos mesmo propriamente consequentes ao da semana passada, de versículos 13 a 16 do capítulo 5º. Nesta parte do Sermão da Montanha, Nosso Senhor irá dar duas imagens que são importantíssimas, caríssimos irmãos, para os dias de hoje, sobretudo para nós que somos católicos. Nós devemos ser, como diz aqui, sal da terra e luz do mundo. E estas duas imagens, o sal e a luz, enfim, lembram à partida logo as duas obras de Bento XVI que ele publicou. O Papa falecido recentemente publicou Sal da Terra, que foi no final do século passado, e se não estou em erro, em 1997, por aí, e depois Luz do Mundo, uma outra obra que publicou já em 2010. E nessas duas obras ele versava sobre os temas, ou seja, Sal da Terra, ele vai falar sobre realmente como os cristãos, como os católicos devem salgar esta terra, este mundo de hoje, este mundo contemporâneo. E por isso ele abordava temas que eram, digamos, dizem-se fraturantes, não é? São temas que, grandes questões, aliás, grandes questões da atualidade. Como, por exemplo, a família, o casamento, a lei moral, enfim, a degradação dos costumes, uma série de aspectos que ele incisivamente ia, mais ou menos assim, cirurgicamente ia abordando. E depois, em 2010, já naquele livro que foi um livro entrevista com o seu biógrafo, Peter Siewald, onde ele também abordava outros temas, já num outro âmbito, sobre o Papa, no caso sobre ele e toda a perseguição que estava a haver naquele tempo contra a figura dele, e depois também acerca dos sinais dos tempos, sobre a Igreja, etc, etc. Bom, temas atuais, temas importantíssimos e temas que têm relação com esta luz que os cristãos devem transmitir e devem ser aquele sal que deve evitar a corrupção dos bons costumes, enfim, deve fomentar os bons ambientes, né? Deve fazer civilização. E por isso nós vamos agora, eu vou ler um pouco apenas para nos localizarmos e depois tentar ver o que é que o sal, né? Digamos, todo o simbolismo do sal e o simbolismo da luz tem para nos dizer hoje, no dia de hoje, neste domingo e nestes dias. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada. Então, caríssimos irmãos, isto aqui já é um ponto que a gente pensa assim, poxa, sal, a gente tem sal lá em casa, mete sal na comida. Quer dizer, o sal era importantíssimo desde os tempos antigos. O sal servia para... Bom, nós hoje abrimos um frigorífico, temos lá a dizer assim, um alimento sem corantes e sem conservantes. Ou seja, o conservante, para que o alimento não se estrague nos próximos dias, nas próximas semanas, etc. Hoje em dia são feitos em laboratório, etc. Naquele tempo era o sal. O sal conservava os alimentos. O sal era usado para de tal modo que era aqui em Portugal, por exemplo, nós temos aqui salinas em quantidade, temos aqui em Troia, né, temos uma antiga cidade que tinha uma grande salina onde se colocava o peixe e depois salgava-se o peixe para ele ficar, digamos, conservado como se fosse no frigorífico. Então, esta conservação é importantíssima. O sal era utilizado não só na alimentação, mas era utilizado também em todo o âmbito litúrgico. No livro do Levítico e no livro do Êxodo, nós vemos indicado que os sacerdotes deviam salgar o incenso. Imagina, salgar o próprio incenso, os perfumes litúrgicos, inclusive deviam salgar os animais antes de os oferecer a Deus. Então, o sal era muito importantíssimo. E mais que se pode dizer, bom, o sal, da palavra sal vem o salário, porque pagava-se muitas vezes o ordenado através do sal, daí salário. Então, o sal tem, caríssimos irmãos, duas características. Uma delas é, como nós é de senso comum, é dar sabor às coisas.
e o outro é evitar a corrupção dos alimentos. Nós vemos, por exemplo, nos tempos antigos, nós formos ver no Império Romano, quando os cristãos começaram a crescer dentro do Império Romano. Aliás, a carta a Diogneto, que é uma carta dos tempos antigos, do paleocristianismo, digamos, é uma carta do século II, certamente. A carta a Diogneto é muito bonita porque explica o que é que os cristãos faziam em contraposição dos pagãos. Ou seja, os cristãos casavam-se. Mas esse aspecto não explica lá, mas nós sabemos que os cristãos casavam-se e não se divorciavam, não é? Porque os pagãos, os romanos, tinham o divórcio entre si. Então os cristãos casavam-se, voltavam a casar se ficassem viúvos, ou se o casamento fosse considerado nulo, evidentemente. Bom, depois explica lá que os cristãos, isso na carta a Diogneto, não oferecem, não abandonam os seus próprios filhos. Explica isso também. Que os cristãos vivem, enfim, na sua carne, mas não vivem segundo as leis da carne. Que os cristãos têm costumes e têm hábitos que estão acima dos hábitos e costumes dos próprios povos pagãos nos quais vivem. Quer dizer, eles obedecem às leis, é verdade, mas se houver leis contrárias aos bons princípios, à lei de Deus, eles estão dispostos a dar a vida, a morrer, para não ofender a Deus. Então nós vemos, caríssimos irmãos, como assim, deste modo, tendo, digamos, este sal que foi dado por Nosso Senhor, os cristãos criaram uma civilização. Porque o Império Romano acabou por cair por si, e o que é que veio a sair daí? A civilização cristã. Ou seja, uma civilização que foi fundamentada, apoiada nessa luz que Nosso Senhor nos trouxe à Terra e regada, ou condimentada, vamos dizer assim, por esse sal, que tornou tudo mais saboroso e fez com que os costumes pagãos, os maus costumes antigos, deixassem de, enfim, não corrompessem mais a sociedade, digamos assim. Isto no que diz respeito ao sal. Ou seja, é importantíssimo, caríssimos irmãos, que um católico saiba salgar o seu lar, saiba evitar as corrupções, não é? Corrupções morais, corrupções da carne, corrupções do espírito. Como é que ela evita? Através da luz. E aqui a questão muito, muito interessante, porque Nosso Senhor vai dizer: vós sois a luz do mundo, e não se esconde uma cidade situada sobre um monte. É muito interessante porque aqui dizem os grandes especialistas da Sagrada Escritura, porque havia uma cidade, isto foi, como nós sabemos, pregado no norte do Mar da Galileia, próximo de Cafarnaum, e havia um pouco mais ao norte, uma cidade que ficava a quase 1000 metros de altitude, chamada Safed, que existe até hoje. Bom, essa cidade provavelmente via-se dali do monte das Bem-aventuranças. Então Nosso Senhor devia estar a ver essa cidade, ou o povo a ver essa cidade, à qual Nosso Senhor se referia, Safed. E por isso ele vai dizer: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. O que significa isto? Bom, porque é evidente, não se pode esconder, não dá para tapar uma cidade. Então, ele vai dizer que a luz, aquilo que está à evidência, vai acabar por brilhar. E não se pode colocar debaixo de uma cama, não se pode colocar debaixo do alqueire. Ora, São Paulo, na carta aos Coríntios, que aliás também é a carta de hoje, é apresentada na segunda leitura, num outro trecho, vai dizer que nós cristãos, somos espetáculo para os anjos, para o mundo e para os homens. Ora, o que é que significa isto? Não dá para esconder. É que nós, caríssimos irmãos, somos de facto luz do mundo. Nós devemos, através dos princípios da nossa fé, orientar a nossa vida. Através do credo, orientar o meu modo de me comportar, dar luz para os outros pelo conselho, pelas palavras, fazer com que a essas palavras se sigam as boas obras. E por isso é que ele vai dizer: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É muito curioso que muitas vezes pergunta assim, mas para alguém: você ama a Deus? Ama verdadeiramente a Deus? Todas as pessoas sempre dizem, claro, estou a falar de uma pessoa católica, batizada: sim, sou padre, claro, eu amo a Deus.
Então você quer, de facto, a glória de Deus, não é? Claro, se eu amo a Deus, quero que Deus seja glorificado. Muito bem. Então, se for assim, se ama a Deus e deseja a glória de Deus, então, Nosso Senhor diz aqui, brilha a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, você se deseja a glória de Deus, as suas obras devem ser boas. As minhas obras não são indiferentes. As minhas obras devem ser boas. E por isso, caríssimos irmãos, é muito importante que nós nos demos conta do seguinte: se nós somos luz do mundo, enquanto discípulos de Nosso Senhor, nós devemos brilhar para o mundo. Brilhar para o mundo significa não apagar essa luz ou não colocar essa luz debaixo da cama. Hoje em dia ouve-se falar tanta parvoíce por aí, mas tanta parvoíce. Por exemplo, às vezes dizemos, nós devemos realmente caminhar em conjunto e quem sou eu para dizer que sei mais do que o outro? Ora, mas assim, se eu, por exemplo, sou um sacerdote, não é? Eu estudei não sei quantos anos de teologia, de filosofia e aprendi muitas coisas sobre Deus. É isso que eu penso, é isso que eu acredito, no qual acredito. Então como é que eu agora vou falar com uma outra pessoa e acho que ela sabe tanto quanto eu sobre Deus? Então o que é que eu andei a fazer nesses estudos que fiz? Então se eu disser assim, não, vamos caminhar juntos, e como no outro dia até ouvi, há uns meses atrás ouvi dizer, não, vamos caminhar juntos e ainda que nós caiamos no buraco, o importante é caminhar juntos. Não, eu não sou parvo. Então se eu sei qual é o caminho, se Deus deixou-me até a igreja para iluminar como mestra infalível da verdade, eu vou ensinar as outras pessoas. Vamos caminhar em conjunto, mas eu vou ajudá-la a desviar-se daquele buraco, para que não caia lá dentro. Não é? Porque se eu fizer-me de cego, vou guiar aquele cego, o outro, e vamos cair realmente os dois no mesmo buraco. Esta é a crítica que o Nosso Senhor faz. Ora, se eu sou luz do mundo, eu devo saber que Deus deu-me uma luz e através dessa luz eu devo orientar os meus filhos, eu devo orientar os meus amigos, eu devo orientar os meus colegas de trabalho, os meus colegas da escola. Então, existe hoje em dia aquele conceito de falsa humildade, como dizemos nós aqui nos arautos, humildosa, através do qual a pessoa pensa assim, não, eu não vou dizer tal coisa, quem vou ser eu para dizer uma coisa dessas, não é? Eu vou estar aqui a orgulhar-me. Não, se eu tenho o dever de dizer um princípio, de afirmar uma verdade, porque vejo que está tudo meio confuso, então eu devo afirmar a verdade. Porque se eu sei que aquilo é uma verdade, eu devo dizer, quem não defende a verdade, no fundo, está a apoiar a mentira, ou está a apoiar o erro. Eu tenho um dever, eu não posso dizer assim, não, alguma vez eu vou fazer uma coisa dessas, vou ser orgulhoso. Não, não é ser orgulhoso. Não é? A humildade é a verdade. Eu não posso cair nessa pretensão de querer ser humilde e então escusar-me de fazer o bem que devo fazer, de espalhar a luz. E também acontece muitas vezes, caríssimos irmãos, que muitos católicos, que supostamente querem a glória de Deus, querem fazer boas obras, não se dão conta que a maior das boas obras é viver na graça de Deus. E para viver na graça de Deus, aqui serve um princípio muito bonito, que é o princípio da luz elétrica. O princípio da luz elétrica é extraordinário. A luz elétrica, para haver a luz, tem de haver outros dois princípios, para, digamos, concluir com a luz. É necessário haver o tungstênio, que é um metal, ou o wolfrâmio, e é necessário haver eletricidade. Se tivermos o tungstênio, a eletricidade, ao passar pelo tungstênio, produz luz. Este elemento, este metal, chamado wolfrâmio ou tungstênio, é único assim, e produz a luz quando lhe passa por ele a eletricidade. Ora, isto é uma imagem muito bonita daquilo que acontece connosco. O tungstênio de si não vale nada, é um metal paupérrimo, mas quando lhe passa a eletricidade, fica luminoso. Ora, nós também somos assim, caríssimos irmãos. Nós somos concebidos no pecado original, somos fracos, somos pobres, temos más intenções, mas se deixamos que a luz, ou melhor, que a eletricidade de Deus, que é chamada graça, entre em nós, nós iluminamos, acabamos por iluminar. Então é importantíssimo nós deixarmos levar pela vida da graça, deixarmos que a graça, essa eletricidade que entra em nós, penetre, não é? E que vivamos dela para que assim possamos iluminar o próximo. Há muita gente, muitos católicos que utilizam-se
das suas próprias capacidades intelectuais, não é? Para querer iluminar e afastam-se da vida da graça. E bem, às vezes o que eles escrevem, em vez de ser luz no alto do monte, são trevas, porque dizem coisas, artigos de jornal, palavras até na televisão. A gente pensa assim, nossa, vai aqui uma pessoa que vai falar em nome da igreja. Não fala nada em nome da igreja, porque não está a utilizar-se do quê? Dos princípios da nossa fé. Perdeu a vida da graça. Então, caríssimos irmãos, é importantíssimo, se a pessoa quer iluminar de facto com fundamentos, né, com as palavras do Nosso Senhor, com a luz que é a luz de Cristo, deve viver da vida da graça e procurar nunca sair dela. E por isso é que as nossas obras devem seguir as nossas palavras. E para isto, para terminar, eu lembro-me de um fato lindíssimo que se passou com um discípulo de São João Bosco. Aliás, o sucessor de São João Bosco, São Miguel Rua, ele também é santo. E ele, quando era jovem, era muitas vezes solicitado pelo próprio Dom Bosco, o fundador, para secretariá-lo. Às vezes Dom Bosco tinha que fazer algum trabalho e ele muitas vezes ia para lá e deixava às vezes, os estudos, os livros de teologia. E um dia perguntaram-lhe, mas Miguel, você tantas vezes fica lá a trabalhar com Dom Bosco, você não tem pena de deixar os estudos assim e trabalhar com ele? E São Miguel Rua disse, olhe, na verdade, eu num dia com Dom Bosco aprendo mais do que num ano de estudos de teologia. Porquê? Porque era o exemplo vivo de alguém. Era a luz que ele via numa pessoa. Era o bom exemplo. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê também, a cada um de nós, essa capacidade de sermos sal da terra, verdadeiro sal, né? Dos bons, criar bons ambientes e luz com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos bons exemplos. Que Nossa Senhora vos ajude, vos favoreça e vos faça luz do mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.